agora o painel titulado Normas Tributárias editadas pelo Poder Executivo e suas alterações em face da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Para presidir os trabalhos desta mesa, convidamos a doutora Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, gerente-geral jurídica da ArcelorMittal para a América Latina. Como debatedor, convidamos o doutor Paulo Adir Dias do Amaral, diretor da ABTT, doutor em Direito pela UFMG, para abordar o tema Contribuições para o Custeio da Seguridade Social, os benefícios de risco e seu custeio, FAP, SAT e RAT. Convidamos o doutor Walter Lobato, professor da Faculdade Milton Campos e diretor da ABTT. O tema é o conceito de receita e a delimitação da competência tributária da União, PIS e COFINS. Convidamos o doutor Tássio Lacerda Gama, professor da PUC de São Paulo, para abordar o tema PIS e COFINS não cumulativos, a delimitação do princípio da não cumulatividade pelas soluções de consulta. Convidamos o doutor Flávio Bernardes, professor da PUC Minas Gerais e diretor da ABTT, para abordar o tema existe um conceito de renda no sistema tributário nacional? A tributação da renda e os princípios contábeis geralmente aceitos. Convidamos o doutor Carlos Valder do Nascimento, professor da Universidade Estadual de Santa Catarina. Inicialmente, vamos ouvir as considerações da presidente desta mesa, a doutora Suzana Fagundes. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer à professora e agradecer pelo convite e por terminar esse congresso que tem sido com um tema muito interessante. Queria enfatizar que está grande alívio ver o tema da segurança jurídica discutido aqui com preocupação de todos, porque é um tema que é uma realidade nas empresas, dos grandes contribuintes, não é simplesmente um tema teórico, acadêmico, interessante de discussão. É uma realidade e hoje as empresas, efetivamente, os grandes contribuintes colombianos, meus amigos aqui da Procuradoria sabem, elas se organizam para ter um comprometimento não somente nos seus estatutos sociais, não somente da lei, dos seus códigos de ética, seu compromisso com a sustentabilidade de efetivamente cumprir a lei da melhor forma possível, com maior eficiência, sem nenhuma intenção de ocultar qualquer obrigação, se eximir de qualquer obrigação, e se organiza, tem estruturas grandes, não só fiscais, como jurídicas, consultores externos, para compreender devidamente o nosso sistema tributário e poder cumpri-lo atendendo à legislação vigente. Mas isso não exime a importância das empresas, que diariamente discutem qual é a interpretação de uma nova lei, de como deve ser cumprida, como deve ser entendida, e contrata os melhores escritórios externos quando tem dúvidas, e eles também têm opiniões às vezes diversas, e as questões são colocadas e a melhor interpretação é realizada, e mesmo assim não é possível garantir à administração que não haverá problema, mesmo tendo toda a boa-fé e a intenção de cumprir. Infelizmente, a gente ainda vê veladamente nas fiscalizações, principalmente, e as grandes contribuintes são fiscalizadas, então não tem a ilusão de acreditar que algum descumprimento de lei não vai ser percebido, não vai ser encontrado. As fiscalizações, felizmente, são muito bem preparadas hoje, conhecem profundamente a estrutura das empresas, as obrigações tributárias, a lei, e as empresas já contam com a fiscalização, e ainda assim temos que falar com os administradores das empresas que não há garantia que não haverá autuações, que não haverá penalizações, e pior, que é o que tem ocorrido hoje constantemente, que não haverá início de processos criminais. Porque, embora o Supremo se posicione de uma forma ou de outra, infelizmente a gente tem visto a utilização da criminalização tributária como uma forma de coação de pagamento.
de tentativa de que os pagamentos sejam feitos, mesmo que o débito esteja suspenso. Que a discussão seja legítima. Não estou falando nem de planejamento tributário. Uma discussão legítima, feita pelos contribuintes em geral, garantida, às vezes ainda administrativamente sendo discutida, sem prejuízo do entendimento supremo. Aí começa um inquérito, tem constrangimento de, às vezes, uma denúncia genérica, envolvendo todos os administradores das empresas, inclusive os aposentados, os conselheiros, que nem sabiam daquele pagamento de tributo, nem conhecem aquele assunto, que não é competência do conselho de uma empresa deliberar se vai ser pago um tributo assim ou assado, e ainda assim eles às vezes têm que se constranger até um pedido de bloqueio de bens pessoais, seus e das suas esposas. Então, isso eu acho que é uma insegurança jurídica que fico feliz que esse Congresso esteja se preocupando. Sem me alongar, mas não sou debatedora, não sou conferencista, eu sou o presidente de mesa, gostaria de chamar o primeiro palestrante, o Dr. Walter Lobato. Boa tarde a todos. Eu deputado, na hora já estou dando boa tarde. Prometo não me alongar para que todos não sintam muita fome. Cumprimento a mesa em nome da minha querida amiga Suzana, uma grande defensora dos nossos direitos e da segurança jurídica nesse país, e sabe bem que esse tem sido o principal tema dos investidores que querem vir ao país, ou seja, muito mais do que o custo do Brasil, um ambiente de segurança jurídica ou de insegurança jurídica é que pode atrair ou afastar esses investidores. Mas o meu tema, apesar de passar também pela insegurança jurídica, ele é específico do custeio da Seguridade Social e a questão dos benefícios de risco. Acho que eu demorei mais tempo fazendo esse PowerPoint do que lendo a legislação, mas eu espero que esteja tudo adequado. Todos aqui sabem que a Seguridade Social do Brasil, ela tem pré-determinado pelo texto constitucional as fontes de custeio. Aos empregadores é dada a fonte de custeio, as contribuições ou os tributos com a finalidade específica devem ser incidentes sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, faturamento ou receita, que vai ser alvo de 2 brilhantes palestras posteriores, e lucro. E ainda a contribuição dos trabalhadores e a contribuição, a receita oriunda de concursos de prognóstico, além de uma competência residual que a União poderá instituir um tributo novo, desde que não tenha fato gerador ou base de cálculo já previsto, através da lei complementar. O fundamental nesse ponto, e que tem sido objeto de grande discussão no Poder Judiciário, que talvez seja hoje o nosso grande problema do sistema constitucional tributário, é a discussão sobre os conceitos postos no texto constitucional, os limites postos para a norma de competência. Afinal de contas, o que é salário, ou o que é rendimento do trabalho, o que é receita, o que é lucro, e isso tem sido a maior ou a grande gama de discussões que se vê no Poder Judiciário. Enquanto não se estabeleceu, não se preencher esse conceito constitucional, a todo momento nós vamos ter milhares e milhares de ações enterrando o Poder Judiciário, sem que esse possa agir e ter mais eficiência. Ou seja, como ontem estava discutindo com o professor Humberto, não basta dizer que o Judiciário está lotado de ações, é preciso que a gente questione o porquê. Por que há esse aborramento de ações no Judiciário? E grande parte disso se deve ao preenchimento desses conceitos. A Seguridade Social no Brasil é então financiada por essas fontes, mas especificamente no meu tema, altera-se um pouco a forma de financiamento, porque aquelas fontes de custeio são destinadas ao pagamento da assistência, da previdência, da saúde. Mas quanto aos benefícios de risco, você tem sistemas de financiamento diferentes, que eles devem muito mais ter uma natureza securitária do que previdenciária.
O custeio previdenciário leva em conta expectativa de vida, tempo de contribuição do trabalhador, enquanto que o benefício de risco, ele não tem esses elementos, ele tem muito mais quais são os fatores que levam, qual a incidência de eventuais acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, em que a Previdência terá que fazer a cobertura social. No mundo inteiro, esse sistema é discutido. Você tem basicamente dois tipos de sistema: o sistema público, em que todos contribuem para um caixa único e a Previdência então paga esse custeio, ou um sistema privado. No Brasil, antes de 1967 era assim, em que o empregador é obrigado por lei a contratar um seguro privado para os seus empregados. Atualmente, no texto constitucional, nós temos dois dispositivos que tratam do tema. Primeiro, o artigo 7º, inciso 28, que estabelece de forma clara que é o empregador que deve custear o seguro acidente do trabalho, ou o chamado SAT. Mas a emenda constitucional de 20 de 1998 trouxe uma significativa alteração e que muitas vezes passa desapercebida. Ela deixou clara a redação, e antes não era, de que o sistema, ou o custeio desses benefícios de risco, deveriam ser concorrentes entre o setor privado e o regime geral de previdência. A grande dúvida que fica, isso inclusive foi levantado à época, na época oposição e atual governo, foi levantada a intenção desse artigo, dessa emenda constitucional, de privatizar o seguro acidente do trabalho. E, na época, a oposição foi absolutamente contrária ao argumento de que o seguro era superavitário e a privatização dele seria desviar recursos públicos para o setor privado. Bom, na legislação ordinária, eu estou passando rápido para a gente chegar efetivamente ao tema, na legislação ordinária eu dividi a exposição em 3 estágios pós-Constituição Federal. Logo após a Constituição, foi promulgada a Lei 7787, que estabeleceu uma alíquota única, 2%, para todos os empregadores incidentes sobre a folha de salário, em que se financiaria os acidentes e doenças do trabalho. Para aquelas empresas que tivessem um excesso de ocorrências de infortúnios, de acidentes ou doenças, haveria um adicional de 0,9% a 1,8%, conforme o índice médio em relação ao índice médio do setor. Esse sistema vigorou muito pouco, porque logo depois veio a Lei 8.212, que estabeleceu 3 faixas de alíquota. Alíquota de 1% sobre a folha de salário para as atividades econômicas que teriam risco leve, alíquota de 2% para o risco médio e 3% para o risco grave. E ainda um parágrafo terceiro do artigo 22 da Lei 8.212 determinava que o Ministério poderia, através de inspeção local, verificar se aquela alíquota estava adequada ou não e fazer o reenquadramento, mas sempre através de inspeção local. Essa lei foi contestada pelos contribuintes ao argumento de que o conceito do que era atividade leve, média ou grave não estava previsto no texto legal, portanto feriria o princípio da legalidade, mas o Supremo Tribunal Federal, através do leading case, foi esse RE 343-446, entendeu que os elementos então constantes da norma eram suficientes para se estabelecer a obrigação tributária e que aquelas menções ao que seria atividade leve, média ou grave, dentro do princípio da razoabilidade, poderiam ser otorgadas para o regulamento. Esse foi, sem dúvida nenhuma, um marco na jurisprudência quanto à questão do princípio da legalidade. Eu discordo absolutamente da decisão do Supremo, acho que aí nós abrimos uma porta extremamente perigosa para se abrir mão de uma garantia, de uma cláusula pétrea, de uma garantia que é inerente ao princípio da segurança jurídica, que é o princípio da legalidade, inerente ao Estado de Direito, etc.
Bom, ainda nesse segundo estágio, o decreto 2173 de 97 estabeleceu que não se deveria verificar a atividade preponderante para estabelecimento daquelas alíquotas de 1, 2 e 3 do estabelecimento da empresa, e sim da empresa como um todo. Ou seja, se eu tivesse uma usina a 500 quilômetros de Belo Horizonte, e nessa usina eu tenho 2.000 empregados, e o risco dela é de 3%, e um escritório administrativo em Belo Horizonte com 500 empregados, e o escritório, o risco é de 1%, pagaria-se uma alíquota de 3% sobre toda a folha de salários, incluindo esse escritório. Esse decreto fugiu absolutamente da natureza dessa contribuição ou desse tributo, porque ele tem uma natureza, como dito no início, diferente do custeio, uma natureza securitária. Eu preciso verificar o risco que é causado para se estabelecer qual o custeio que deve ser cobrado de quem está gerando aquele custo para a Previdência Social. E aí, por conta disso, que o STJ sumulou, inclusive, o entendimento de que a atividade preponderante a ser verificada não era da empresa como um todo, e sim de cada estabelecimento. Se o escritório administrativo em Belo Horizonte gera um risco de 1%, para aquela folha de pagamentos de Belo Horizonte, deveria se recolher 1%. Se a usina a 500 quilômetros gera um risco de 2% ou 3%, para a folha de pagamento daquela usina, deveria se recolher os 2% ou os 3%. Enfim, haveria ou deveria haver uma proporcionalidade entre o risco que eu estou causando ao empregado e o valor ou o montante a ser recolhido do tributo. Bom, aí vem o terceiro estágio, que é o atual. É aquele em que se estabeleceu uma nova metodologia de cálculo do SAT. Eu fiz uma fórmula para ver se a gente consegue explicar melhor. O SAT continua incidindo sobre a folha de pagamento. Ele tem uma alíquota que se chama de RAT, por isso o nome da palestra FAP-RAT-SAT. Eu acho que eu não consigo falar isso 5 vezes seguidas. Ele tem uma alíquota que chama risco de acidente acidentário do trabalho, risco de acidente do trabalho, e o FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Essa alíquota de RAT é aquela alíquota de 1, 2 e 3%, que vai ser multiplicada por um fator que pode ir de 0,5% a 2%, ou seja, a alíquota de RAT pode ser reduzida à metade ou duplicada conforme a apuração desse chamado FAP. Só que isso veio através de um único dispositivo legal da Lei 10.666, de 2003. Eu copiei o dispositivo, mas basicamente ele estabelece isso que eu acabei de falar, que a alíquota do SAT pode variar à metade ou ao dobro, conforme a apuração do fator de prevenção de cada empresa, e os resultados obtidos a partir de índices de frequência do acidente ou da doença, gravidade e o custo causado. Só. A lei não estabeleceu mais nada. Apenas esse dispositivo é que introduziu no nosso sistema o chamado FAP. E é importante que se diga que o SAT, que é a alíquota de 1, 2 e 3, ele estabelece o risco causado aos empregados no setor econômico. Então, há uma tabela em que esse setor econômico determina-se o risco. Para siderúrgico é um, para fabricação de tecidos é outro, para escritório administrativo é outro. E o FAP tinha a intenção de ter a alíquota especificada para cada empresa, ou seja, se aquela empresa dentro do setor econômico investisse mais em segurança, ele teria uma alíquota reduzida, em comparação àquela outra que não investia dentro do mesmo setor e teria que pagar mais. O princípio é extremamente razoável. A extrafiscalidade aqui colocada é extremamente válida. O problema é o modus operandi pelo qual ele foi implementado. Peso, o que pesaria na fórmula
da gravidade, do custo ou da frequência estabelecido por decreto. Delegação da escolha da metodologia foi delegada ao Conselho Nacional da Previdência Social. A conceituação do que é frequência, o peso de cada infortúnio, quanto que pesa uma morte, quanto que pesa uma invalidez, quanto que pesa um acidente, delegado ao decreto. E a fixação do período de apuração, também delegada ao decreto. As resoluções que tiveram, complementando ainda o decreto, estabeleceram as fontes dos dados, as definições dos conceitos a serem utilizados na apuração e a própria fórmula de cálculo do FAP de cada empresa. E depois cada empresa foi recebendo aquele comunicado de quanto que seria o seu índice. Bom, o primeiro fenômeno com essa mudança foi o reenquadramento do RAT. Todas as empresas tiveram, na exposição de motivos do decreto 6957, se estabeleceu que todas as empresas teriam a revisão dos seus índices. A Previdência Social, com a sua base de dados, que ela mesma dizia não ter boa credibilidade, não ser bom, a tal ponto de mudar essa metodologia, pegou essa base de dados e reclassificou todas as empresas. Obviamente, está muito pequeno, eu só coloquei para comprovar que isso existe lá no decreto. Aqui são exemplos gritantes, mas existem outros tantos. Esses exemplos foram citados, inclusive, no liminar deferida pela desembargadora Maria do Carmo. Você tem casos em que, por exemplo, a atividade de contabilidade paga um risco de 1%. A atividade tributária, de consultoria tributária, paga 2%. Provavelmente, pelos 30 milhões de normas que nós estamos submetidos, o risco da gente ficar louco é bem maior. E aí tem outros tantos. O albergue, mesmo no assistencial, tem a maior alíquota de 3%. Hotéis e motéis, um risco menor, 2%. E o camping, como está ligado à natureza, risco de 1%. Holds de instituições financeiras, sendo de banco, 3%. Se não é financeiro, 2%. Mas não deixou de ser hold. E vai embora. Caixa econômicas, 2%. Bancos comerciais, 3%. Eu não faço a menor ideia. Por quê? E para fechar, tem vários outros exemplos. Fabricante de charuto paga mais do que fabricante de cigarro. Fabricante de roupas, no geral, paga mais do que fabricante de roupas íntimas. Eu tentei achar um risco aí, mas confesso que não continuei pensando. E por fim, até a doutora Suzana vai gostar disso, as associações patronais têm um risco maior do que os sindicatos de empregados. Eu não digo que foi direcionado esse decreto, porque realmente ser empregador no Brasil deve ser um risco maior. Trabalhar para o patrão deve ter um risco maior do que trabalhar para os sindicatos. Isso demonstra que a base de dados, eu não vejo isso, vira piada pronta, mas isso demonstra que a base de dados da Previdência não está boa, a ponto de gerar essas distorções. Mas alguns dados levantados pelo CNI demonstram que somente esse reenquadramento, ele retirou, antes desse decreto, 10% das atividades econômicas tinham risco grave. Depois desse decreto, 56% passaram a ter risco grave. Isso porque, numa mensagem do governo federal, até no Jornal Nacional, foi dito que aumento do SAT, a mudança do SAT do FAP não geraria um aumento de carga tributária. Tinham apenas e exclusivamente a intenção extrafiscal. Das 1.301 atividades, 866 tiveram atividade majorada. Houve um aumento da folha tributária em 3%, de 63%, enfim. Alguns dados, tem um levantamento do CNI que se interessar, extremamente interessante sobre isso, muito profundo. Bom, e aí, como meu tempo já recebeu o primeiro aviso aqui, espero que o último, está acabando, eu já vou direto à questão do FAP. O mais grave do FAP, é óbvio que ele comove, ele traz uma comoção, ele visa preservar o direito social, ele visa preservar a segurança e a saúde do trabalhador. Ninguém duvida disso. Eu não sou contra o FAP, mas a questão toda é que nós, aceitando a metodologia hoje
dos benefícios, do custeio de benefício de risco, nós estaríamos abrindo mão da legalidade. Porque não há como me convencer de que aquele simples artigo que não estabelece nenhum tipo de conceito, que delega tudo ao decreto e tudo à resolução, obedeceu ao princípio da legalidade. Efetivamente, o Supremo, no primeiro julgamento, abriu caminho para isso, e não tenho dúvida que essa foi a consequência daquele julgamento. Portanto, para mim, essa metodologia é absolutamente constitucional por uma questão formal, mas de extrema relevância, que é a ausência de lei estabelecendo os principais elementos da obrigação tributária. E ele ainda feriu outros tantos princípios. Ninguém sabe de onde os dados foram tirados. É estabelecido no FAP um ranking de empresas pelo seu número de acidentes. Eu não sei quanto que a empresa de baixo teve de acidentes ou não, ou quanto a empresa de cima teve. Aí o argumento estabelecido pelo governo, porque deve haver o sigilo fiscal. De fato. Então, eu preciso saber pelo menos quais são os elementos. Não é necessário divulgar isso, o nome da empresa, mas é necessário divulgar quais os dados, o que me gerou ficar ranqueado daquela forma. Fere o devido processo legal, porque se estabeleceu uma obrigação tributária sem a menor possibilidade de contestação. Incluíram no FAP uma série de eventos que não tem, já que a natureza é securitária, que não tem a menor ligação com o risco do empregador. Afastamentos inferiores a 15 dias, não há custo para a Previdência. Esses afastamentos não deveriam ser considerados, já que o problema é de frequência, gravidade e custo. Benefícios concedidos em acidentes de percurso, não tem a ver com o empregador, não é ele que gerencia o anel rodoviário. Benefícios presumidos acidentários, tem alguns casos na tabela, agora criaram um nexo epistemológico, que é, se aquela doença é ligada ao trabalho, se você teve aquela doença, automaticamente você já tem uma presunção de estar com uma doença no trabalho, não tem emissão de CAD. E por conta disso, você já é afastado, cabe à empresa entrar com recurso com efeito suspensivo. Tem casos lá ótimos. Tem um caso de pressão arterial, que é considerado doença do trabalho, mas ligado ao fato do emprego e desemprego. Só isso. Ou seja, o fato de mandar alguém embora, se ele tiver pressão arterial alta, isso é uma doença do trabalho. Eu tenho a doença e tenho o que aquilo é ligado. Todo mundo, toda empresa que tiver emprego e desemprego, não pode ter alguém com pressão alta. Ou, se tiver com pressão alta, não pode mandar ninguém embora. Porque senão haverá um nexo imediato. De novo, a regulamentação do FAP desprezou a súmula do STJ, que determina a atividade preponderante pelo estabelecimento, ou seja, pelo risco causado. Não há previsão constitucional para diferenciar alíquotas conforme o ambiente, segurança do ambiente de trabalho. E, por fim, se a norma tinha a intenção extrafiscal de premiar aqueles que se vê na realidade hoje, é que ela está punindo a maioria das grandes empresas por um problema absolutamente de metodologia equivocada. O Conselho Federal de Estatística soltou um parecer condenando a metodologia adotada pelo FAP. E a gente não pode criar tributo para punir, não pode criar tributo contra um ato supostamente ilícito. Então, a origem do FAP, a metodologia como ele está sendo estabelecida, fere a legalidade, tributa o ilícito e não é nada razoável nem nada proporcional. Há uma DIN ajuizada no Supremo Tribunal Federal, o relator é o ministro Toffoli, ainda não julgada, em que se espera que esses fatores sejam considerados. Para concluir, a questão do financiamento